praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem denso e eu diria até provocador. Bem provocador. Recebemos um artigo que se propõe a desmontar, peça por peça, o que ele define como discurso cristão anti-aborto. Isso. A nossa fonte principal é um texto do Jorge Guerra Pires, que é PhD, publicado no blog Mente Ateísta. E o título, olha, já chega com os dois pés na porta. Ele não alivia. O discurso cristão anti-aborto é moralista e psicopático, não é sobre a mulher e muito menos sobre o feto. E para adicionar uma camada, a gente tem um trecho do autor Christopher Hitchens, onde ele fala sobre a cura da pobreza. A nossa missão aqui, é importante dizer, não é concordar ou discordar, é entender o raciocínio por trás de uma crítica tão forte. Exatamente. A gente vai focar na lógica, sabe? No esqueleto do argumento que o autor constrói, sem entrar no mérito da crença. Certo. O artigo apresenta uma tese sociológica. É quase como se ele estivesse dissecando um organismo social. E nosso papel é só seguir essa dissecação. Perfeito. Então vamos direto ao coração da tese dele. O Pires afirma logo de cara que essa discussão toda não é sobre salvar vidas, não, nem sobre proteger mulheres. Ele usa uma expressão muito específica: moralismo punitivo. O que ele quer dizer com isso? Parece que a motivação central é castigar. É bem por aí. O que o texto argumenta é que, para entender esse discurso, a gente precisa olhar para a base do que ele chama de cristianismo institucionalizado. Ok. E essa base, segundo ele, é construída em cima da ideia de culpa. Nesse framework, o sexo, principalmente o prazer, é visto com desconfiança, né? A reprodução, então, vira quase uma penitência. A gravidez deixa de ser só um evento biológico e passa a ser um marcador moral, entende? Entendi. Então a lógica implícita que o artigo tenta expor seria tipo, fez sexo, agora arque com as consequências. Exato. E o autor frisa que essa regra valeria para qualquer situação, né? Seja consensual, acidental ou até em casos de violência. Isso é muito pesado. É, pesadíssimo. Ele está sugerindo que o foco é a disciplina e não o feto ou a mulher. Precisamente. E a força do argumento dele vem de apontar o que é, na visão dele, sistematicamente ignorado nesse discurso. E o que seria? Ele lista mortalidade materna, o impacto na saúde física e mental da mulher, as consequências econômicas e, o ponto-chave, a autonomia sobre o próprio corpo. Certo. A ideia de que toda gestação é uma bênção obrigatória, ele descreve como uma ficção, uma narrativa construída para manter essa estrutura de punição. Ok, mas para esse modelo de punição funcionar, a pessoa que recebe o castigo tem que ser, de alguma forma, descaracterizada, né? O autor entra nesse ponto? Entra. E esse é o segundo pilar do argumento. Para que o moralismo punitivo se sustente, seria preciso desumanizar a mulher. Desumanizar como? A tese aqui no discurso ela é transformada num conceito abstrato. Ele usa o termo receptáculo moralmente neutro. Um receptáculo? É, tipo, uma forma de apagar a identidade dela, os desejos, os medos, a situação de vida concreta. Ela vira um objeto onde uma regra moral precisa ser aplicada, custe o que custar. Ele dá exemplos de como isso acontece? Porque é uma afirmação bem forte essa. Sim, ele aponta para as caricaturas que, segundo ele, são muito usadas nesse debate. Tipo? A ideia de que mulheres fariam aborto como quem compra pão ou por puro capricho para ir numa festa. Nossa! O autor classifica essa representação como grotesca e misógina por design.
Ele diz que essa caricatura é um truque discursivo essencial. Um truque pra quê, exatamente? Para justificar o controle. Se você pinta a mulher como uma pessoa frívola, irresponsável, fica muito mais fácil defender que uma força externa... O Estado, a igreja... Isso, precisa controlar o corpo dela pro bem da sociedade. O autor contrasta essa imagem com o que ele diz ser a realidade, sabe? Mulheres que tomam essa decisão com um peso emocional enorme. Certo. A caricatura serve para invalidar essa dor. Para invalidar a dor e facilitar a aplicação da regra. Exato. Ok. O cenário que ele está pintando é o de um sistema que pune e desumaniza. E aí ele joga a carta mais polêmica dele, um conceito que é quase um soco: psicopatia sistêmica. Esse termo é forte. Antes que o pessoal se assuste, é importante entender que ele não está fazendo um diagnóstico clínico de ninguém. Certo? De forma alguma. E ele deixa isso muito claro no texto. O termo é uma analogia sociológica. Uma analogia. E ele define como uma ausência de empatia incorporada na lógica do sistema. Não é sobre indivíduos serem psicopatas, mas sobre a estrutura do pensamento ser incapaz de processar a empatia. Ele chama de crueldade funcional. Crueldade funcional, perfeito. O sofrimento de pessoas reais vira um dano colateral aceitável para manter a pureza de um princípio abstrato. E como ele ilustra isso? Onde essa suposta falta de empatia do sistema apareceria? Ele usa exemplos bem comuns no debate. Frases como a mulher deve levar a gestação até o fim e doar o bebê. Ou, em casos mais extremos, deve continuar a gestação mesmo sabendo que o feto não vai sobreviver. Certo. Para o autor, a mensagem implícita por trás disso é brutal. É tipo, o seu sofrimento, seu trauma, sua saúde, nada disso importa. O que importa é que a regra seja cumprida no seu corpo. Ou seja, na análise dele, o foco se desloca da pessoa para a regra. A mulher de carne e osso desaparece. Exato. Fica só o princípio moral que precisa ser defendido a todo custo. É essa dissociação moral que ele descreve. O sistema fica cego e surdo para o drama humano real. Dentro dessa lógica toda, o artigo também fala em pânico moral. Como é que isso entra na equação? O pânico moral é descrito como a reação de um sistema que se sente ameaçado, que percebe que está perdendo influência. Ah, entendi. Ele atribui isso a sistemas complexos em decadência. O discurso, então, fica mais radical, mais apocalíptico. Aí surgem as previsões catastróficas. Isso. A legalização do aborto vai destruir a família, a sociedade vai mergulhar num caos de promiscuidade. E o autor chama isso de teatro moral, não análise. Exato. Ele diz que os dados de países onde o aborto é seguro e legalizado há décadas simplesmente não confirmam esses medos. Não acontece o colapso da civilização. Para ele, então, é uma cortina de fumaça. É uma tática de mobilização para unir o grupo contra uma suposta ameaça externa, que seria a perda de autoridade moral. É mais sobre a sobrevivência do sistema do que sobre o tema em si. Espera um pouco. Isso nos leva ao ponto talvez mais contundente do artigo inteiro. Ele afirma que a vida do feto, no fundo, é irrelevante para esse discurso, que serve apenas como uma arma retórica. Essa é uma acusação muito, muito séria. É seríssima. Quais são as evidências que ele usa no texto para sustentar algo tão radical? No hino, fosse preservar o maior número possível de vidas fetais, Certo. então os grupos anti-aborto deveriam ser os maiores defensores das políticas públicas que comprovadamente reduzem o número de abortos. E que políticas seriam essas? Educação sexual abrangente de qualidade nas escolas. Ok. Acesso universal, fácil e barato a todos os métodos contraceptivos, amparo social e financeiro robusto para mães, especialmente mães solo. Faz sentido. Quanto mais amparo, menos gestações indesejadas. Exatamente. Políticas de saúde focadas em reduzir a mortalidade materna. A lógica é simples, né? Sim. E segundo o autor, o que se vê na prática é o contrário. É o que ele alega. Que, frequentemente, os mesmos grupos que se opõem ao aborto também se opõem à educação sexual, à distribuição de contraceptivos. Exatamente. A partir dessa inconsistência que ele aponta, ele conclui que a motivação primária não pode ser, de fato, a proteção do feto. E isso leva à frase mais forte do artigo. Que é:
O discurso anti-aborto não é pró-vida, ele é pró-controle. Pró-controle. Nessa visão, o feto vira um objeto retórico poderoso, um símbolo para mobilizar emoções. Enquanto a mulher se torna um instrumento disciplinar, o corpo onde a batalha pelo controle moral é travada. Essa ideia de controle é a peça-chave, e é impressionante como ela conversa diretamente com o que o Christopher Hitchens falou naquele clipe que a gente tem. A conexão é imediata, é muito forte. O Hitchens, falando sobre desenvolvimento global, afirma categoricamente: a cura para a pobreza tem um nome. Chama-se o empoderamento das mulheres. Direto ao ponto. Para ele, não tem mágica. O fator que mais impulsiona uma sociedade para fora da miséria, elevando índices de educação, de saúde, é dar às mulheres o controle sobre a sua própria reprodução. E ele termina com aquela provocação, né? Diga-me uma religião que defenda ou alguma vez defendeu isso. Exato. É uma fala que ecoa perfeitamente a tese do Pires, que vê no controle do corpo feminino um mecanismo de autodefesa do próprio sistema religioso. A gente pode ver a conexão em duas escalas, sabe? O artigo do Pires faz um diagnóstico micro, quase cirúrgico, da retórica específica do discurso anti-aborto como ferramenta de controle. Certo, o foco é nesse discurso. Já a fala do Hitchens nos dá o quadro macro. Ele pega essa mesma ideia de controle reprodutivo e a posiciona como um dos grandes obstáculos históricos ao progresso social em escala global. Apontando as instituições religiosas como essa força que historicamente se opôs a esse empoderamento. Isso. Então, amarrando tudo isso, o que a análise dessas fontes nos mostra? A gente desmontou um argumento que propõe que o discurso cristão anti-aborto não é sobre vida, nem sobre fé, mas sobre poder e controle, que se baseia no moralismo que precisa punir, que para isso desumaniza a mulher e que opera como indiferença programada ao sofrimento real. Exato. A grande tese do Pires é que esse discurso funciona como um diagnóstico sociológico de um sistema lutando para manter sua autoridade, não como uma defesa compassiva da vida. E o Hitchens universaliza isso. Isso, a fala dele vem para universalizar, sugerindo que essa tensão entre empoderamento feminino e controle religioso é uma constante histórica com consequências gigantescas. No final do artigo, o Pires usa uma metáfora interessante. Ele descreve o sistema religioso como um organismo social. Sim. Que, quando se sente ameaçado, reage para se autodefender, para sobreviver. Isso deixa a gente como uma pulga atrás da orelha, uma reflexão que vai além do tema do aborto. Deixa mesmo. Se a gente aceita essa premissa do texto de que sistemas de crenças podem agir como organismos com instintos próprios... Fica uma pergunta no ar. Sim. A pergunta que fica é: até que ponto os grandes sistemas ideológicos que nos cercam, sejam eles religiosos, políticos, econômicos, desenvolvem seus próprios mecanismos de sobrevivência? E será que esses instintos do sistema podem, às vezes, funcionar de forma totalmente independente das boas intenções das pessoas que fazem parte dele? Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo
fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação, arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.